E aí, profissional do RH e do DP, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo de volta ao nosso canal RH e DP Juntos. Como você já deve ter visto no título do vídeo, hoje vou dar algumas dicas principalmente para os profissionais que estão iniciando a sua carreira e cometem alguns erros mais básicos aí em cada processo do setor. Então, roda a vinheta para a gente vir para o nosso assunto na prática e sem enrolação. Bom, pessoal, vamos começar falando alguns erros bem comuns que acontecem na hora da admissão, por ser o primeiro processo aí, né, do departamento pessoal assim que o funcionário entra. Então, de cara, gente, olhem sempre o salário base na convenção coletiva da categoria, principalmente se a empresa ela possui mais de um sindicato. E por quê? Às vezes a gente está tão condicionado a um número na nossa cabeça, a gente tem certeza absoluta que é aquilo e não é, e a gente comete alguns erros. Principalmente se você trabalha, por exemplo, em contabilidade, que você tem diversos clientes, diversos sindicatos diferentes, então é sempre bom você sempre verificar, ou você também pode deixar um post-it, uma colinha aí sempre ao seu alcance para você estar batendo o olho e lembrando, porque é muito importante, não pode contratar abaixo do piso da categoria. Então a gente vai falar bastante sobre sindicato, é um erro muito comum, né? Depois que parou de ser obrigatório a contribuição aí no sindicato, muitas empresas acham que o sindicato perdeu força, mas não perdeu. É muito importante que continuem as questões com o sindicato e com as convenções coletivas e acordos coletivos, tá? Segundo, manter bastante cuidado na hora de preencher o sistema para não errar nenhuma informação. Normalmente às vezes a gente vai fazer a admissão do funcionário no sistema com pressa, querendo fazer rapidinho, concluir. Não façam isso, tá? É perigoso errar alguma letra no nome do funcionário, errar algum número no documento, enfim, alguma informação importante. Lembrando que depois, para a folha de pagamento e todos os outros processos, né, a folha, o sistema, ele importa aquelas informações que foram cadastradas. Então, é importante a gente tomar bastante cuidado para não errar nenhuma informação muito importante, tá? Sempre conferir o exame admissional, ver se está tudo ok. Tem o nome do funcionário, o número do documento, tem o nome da empresa, o número do CNPJ. Conferir se está tudo ok? Então, pronto. Também é muito importante, tá? O funcionário não pode começar as suas atividades, as suas funções sem o exame admissional. Um dia a gente pode fazer um vídeo trazendo, né, a importância do exame admissional, mas ele é muito importante tanto para a empresa quanto para garantir a saúde do funcionário aí em casos futuros. E sempre verificar as assinaturas nos documentos necessários. Se tá tudo ok, tem a via da empresa, tem a via do funcionário. E é muito importante, pessoal, tomar cuidado com o LGPD, que já está em vigor, já tem empresa aí levando notificação, sendo notificada para ganhar multa. Então comece a adequar aí a sua empresa desde o processo lá de recrutamento e seleção, para que a sua empresa não seja autuada, tá? Sobre apuração de ponto, é muito importante a gente falar também, porque acontece alguns erros, então a gente precisa dar algumas dicas para que você não sofra e não cometa esses erros, tá? Então verifique a convenção coletiva da sua categoria para saber qual a porcentagem de hora extra e se possui banco de horas, tá? Lembrando, para hora extra, o mínimo é 50% acima do valor da hora normal, mas existem convenções coletivas que estipulam uma porcentagem maior. Então é sempre bom dar uma conferida para ver se está tudo ok. E se possui a possibilidade de fazer o banco de horas, né? O banco de horas hoje ele pode fazer também um acordo. Ele pode ser feito aí também por acordo individual, mas a gente sempre dá uma conferidinha para ver se tem alguma coisa explicando ou falando sobre na convenção coletiva. Procure entender o funcionamento do ponto. O seu ponto ele é como? Ele ainda é manual? Ele ainda é aquele cartãozinho amarelo? Ele ainda é a folha de ponto que tem que assinar manuscrito, né? Manual também? Ou ele já é digital, que é só ir lá e colocar a biometria?
ou já é online. Hoje em dia a gente pode fazer tudo pelo celular, até bater o nosso próprio ponto, né? Então, qual é o modelo do seu ponto utilizado, né? Que a empresa utiliza. Aprenda o funcionamento, porque possivelmente algum funcionário vai ter dúvida. Eles vão procurar, né? O profissional do RH, o profissional do DP. Então, a gente precisa saber para poder esclarecer essas dúvidas. Entenda como funciona o cálculo de horas extras para tirar possíveis dúvidas também e fazer a conferência, né? Quando a gente fecha a folha de pagamento, tudo tem os valores das horas extras, a gente precisa saber conferir para saber se está pagando correto, se não está deixando, né, o funcionário não está deixando de receber nenhum um adicional que ele deveria estar recebendo, ou se está recebendo a mais também do que deveria, né? Sobre benefícios, pessoal, alguns cuidados que todo iniciante deve ter aí durante o processo de benefícios. Verifique a convenção coletiva para saber quais benefícios são obrigatórios e se tem um valor mínimo estipulado, tá? Então, se a convenção coletiva está falando que aquela categoria tem que pagar R$30 por dia de vale refeição, a empresa tem que pagar aquele valor diário de vale refeição. Então, tomem cuidado. E tenha atenção na hora que for fazer os descontos dos benefícios na folha de pagamento. Se a empresa está fazendo desconto, então verifique se está, né, descontando o que é devido. Muito importante também, se é você que faz a compra aí mensal dos benefícios do funcionário, toma cuidado na hora de fazer a compra. Toma cuidado para não digitar um número a mais. Pensou você colocar para comprar R$100 e comprar 1.000? Então tem que tomar bastante cuidado também. No processo de férias, sempre tomar cuidado com os períodos aquisitivos e concessivo. Que se perder o período concessivo, se vencer 2 períodos aquisitivos, você já sabe que dá multa para o funcionário, né? A multa é equivalente ao dobro. Então, por exemplo, se o nosso funcionário passou o período dele, venceu 2 períodos aquisitivos, ele não tirou férias, ele não tirou nada de férias, em vez de receber por 30 dias, ele vai receber por 60 dias, porque é dobrado. Então, tomem cuidado, tenha uma planilha, tenha no sistema todo um controle aí para não se perder nas datas. Se você é contabilidade, então, sempre que faltar alguns meses para vencer o período dos funcionários, já avisa as empresas. Olha, fulano, vai vencer o período de fulano, fulano e fulano em tal data. Após esse vencimento, é possível pagar a multa em dobro. Já programe as férias. Então, é sempre bom estar atento aí às datas. Sempre conferir os prazos para a solicitação do 13º junto com as férias e o abono pecuniário, tá? Então, já sabe, para receber o 13º junto com as férias, o colaborador precisa pedir aí, né, solicitar lá em janeiro. Então, verificar se está no período certo, se não está, esclarecer para o funcionário porque não pode. Então, tomar todos esses cuidados e sempre conferir os valores referentes às férias. Sempre conferir o recibo de férias, o aviso de férias. Nunca se esqueça, o aviso de férias tem que ser entregue ao funcionário aí 30 dias antes do início das férias dele, para que ele possa assinar. Sempre 2 vias, uma via fica com a empresa, uma via fica com o funcionário, tá? E conferir o recibo, lembrando que o pagamento das férias tem que ser 2 dias antes do início do gozo das férias, tá? Folha de pagamento, a tão temida folha de pagamento. Então, alguns cuidados que é muito importante vocês terem, tá? Sempre conferir os valores de pagamentos adicionais. Então, estou pagando algum bônus, uma gratificação, estou pagando algum extra, uma insalubridade, uma periculosidade, né? Uma comissão, enfim. Então, sempre verificar com calma e fazer a conferência de um por um, de funcionário por funcionário, para também saber se está pagando devidamente ou se não está pagando menos, né? Sempre conferir os valores a serem descontados. Então, confere lá com calma tudo que é para ser descontado do funcionário, vale transporte, né? Se de repente uma assistência médica tem desconto, alguns que é integral a empresa paga, mas outros, né, tem o desconto aí da parte do funcionário na folha de pagamento. Então, ver tudo direitinho e sempre conferir os valores dos impostos. Uma dica que eu dou
é sempre fazer um Excel, ter uma planilha, jogar todos os valores, ver se confere, ou fazer à mão também, não tem nenhum problema, né? Então, conferir aí para saber se tá tudo certinho, se a folha bate certinho. Temida rescisão. Então, também tem alguns processos que a gente precisa aí fazer com calma, com atenção, com tranquilidade para a gente não errar, tá? Sempre confira os valores a serem pagos. Então, uma dica que eu dou é aprenda a calcular a rescisão na mão, tá? O sistema ele é falho. Então vai lá, confere a rescisão do funcionário, vê se tá tudo certo, tá ok? Então pode seguir. Se não, refaça a rescisão. Entenda onde está o problema e refaça, recalcule a rescisão. Sempre manter atenção na hora de preencher os documentos do seguro-desemprego. Alguns sistemas, quando você vai gerar o seguro-desemprego, ele consegue exportar as informações do sistema já lá para o site para fazer o seguro-desemprego, né? O requerimento. Mas não são todos. Alguns você precisa fazer manual. Então, coloca lá o nome do funcionário, número de CTPS, nome da mãe, endereço, enfim, todas as informações, os 3 últimos salários, tudo manualmente. Então, é muito importante que você tome cuidado para não preencher nenhum desses campos errado. Um campo desse errado, gente, é uma dor de cabeça para refazer, porque aí não é só gerar um novo requerimento. Quando você gera um novo requerimento e o funcionário vai tentar cadastrar, vai dar erro, falando que ele já tem um requerimento cadastrado. Então dá dor de cabeça, então evitem. Faça com calma e tranquilidade. E entenda os cálculos para esclarecer possíveis dúvidas. Porque eu falo para vocês, entenda os cálculos à mão, entenda os cálculos à mão. Quando só o sistema calcula e você não sabe fazer, se um funcionário chegar e te perguntar, você não vai saber responder o porquê. Por que aquele valor? Né? Por que recolheu isso de imposto? Por que está descontando isso na minha rescisão? Então, entenda os cálculos para que você consiga explicar para o funcionário. E outra, gente, conhecimento nunca é demais. Então, nunca vai ser prejudicial você aprender. Se não servir para o seu trabalho, vai servir para você ajudar alguém da sua família, um amigo. Então, saiba, tá? Então, nossas dicas de hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo se você está começando no departamento pessoal e se essas dicas foram úteis. Ou se você teve muita dificuldade em uma dessas dicas quando estava iniciando aí no departamento pessoal. Então, um beijo. Já siga as nossas redes sociais, que eu vou deixar aqui do lado. Um abraço, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.